Olá, meninos. A aula dessa semana vai envolver porcentagem, tá? Então, observando aqui, vamos lá. Gente, qualquer dúvida, se não entender muito bem, tá? Vocês têm a opção de voltar os vídeos. Eu aconselho a vocês estar com uma folhinha aí de caderno, uma folha de ofício, para vocês pausar o vídeo e tentar responder por vocês mesmos, tá? Porque os exemplos que eu colocar aqui, tá? Porque isso ajuda vocês a compreender melhor o conteúdo, a fixar melhor o assunto, tá? Então, como eu falei para vocês, o assunto é porcentagem. Então, vamos entender um pouquinho o que é porcentagem, certo? Olha só, porcentagem ou percentagem é usada para calcular descontos, acréscimo de preços, lucros e etc. É uma fração em que o denominador é igual a 100. O símbolo para representar uma porcentagem é o porcento ali, né? E vem precedido de um número, por um número. Então, porcentagem, gente, pelo que está dizendo aqui, é somente qualquer número que está escrito com o denominador 100, né? Esteja escrito com um denominador 100. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 sobre 100, isso representa 5%. Se eu tenho 10 sobre 100, isso representa 10%. 20 sobre 100 é 20%, e assim por diante. Então, qualquer número que está escrito, na verdade, que está escrito com um denominador 100, isso pode ser escrito em forma de porcentagem. É uma porcentagem, certo? Porcentagem, se a gente analisar um pouquinho o nome, né? Porcento, porcentagem é por 100, um número dividido para 100, um número por 100, certo? Então, como está dizendo aqui, o símbolo para representar a porcentagem é esse símbolozinho aqui, certo? Então, aqui como exemplo tem x%, né? Que lembre que esse x pode ser qualquer número, pode ser 3%, pode ser, sei lá, 17%, 36%. Então, se eu tenho x%, x% é a mesma coisa que x sobre 100. X dividido para 100. Beleza? Isso é porcentagem. Lembra aí. É bem facinho, né? É assim, é um assunto que vocês já viram com certeza. E isso aqui é mais para dar uma relembrada. Por quê? Porque é assunto que cai muito em vestibular, cai em concurso, cai no Enem, tá? São conteúdos que é bem recorrível. Então, vai lá, definição de porcentagem. Ao número P, associamos a razão per por 100, per sobre 100, né? Observa aqui que P sobre 100 é justamente uma porcentagem. Ou seja, tomamos P partes de um todo que foi dividido em 100 partes iguais. Gente, porque quando a gente fala em porcentagem, lembre que se eu tiro uma porcentagem de um número, é porque eu estou tirando uma parte do inteiro, né? Desse número inteiro. Ah, eu quero uma porcentagem de um bolo. Então, eu quero uma parte de um bolo. Esse bolo vai ser dividido em algumas partes iguais, né? Em determinadas partes iguais. E dessas partes iguais, eu estou pegando uma parte, né? Então, é a parte de um inteiro. Aqui tem dois exemplos, tá? Olha só, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Equivale à fração 5 sobre 100. 16% é a mesma coisa, equivale à fração 16 sobre 100. Tá? É só lembrar que porcentagem é isso. Se eu tenho um número e quero saber a porcentagem desse número, 5%, é só pegar 5 e dividir para 100, né? Sobre 100. Isso é porcentagem, beleza? E utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Como eu falei, porcentagem representa parte de um inteiro, né? Aqui tem alguns exemplos, observa só que, por exemplo, 10%, imagine que esse círculo aqui, ó, essa circunferência, representa um inteiro completo. Se eu der uma volta completa, tá? Uma volta completa, se fosse um bolo inteiro, tá? Imagine que isso aqui é uma pizza. Se isso aqui é uma pizza, se eu quero 10% dessa pizza, eu só quero um pedaço dessa pizza. Olha só que 10% representa só esse pedaçozinho aqui. Isso é 10% do inteiro. O inteiro é a pizza inteira, tá?
Então, porcentagem é uma parte de um inteiro. 20%, se você observar, 20% dessa mesma pizza representa esse pedaço aqui, ó. Isso é 20% desse inteiro, tá? Assim como 30% representa esse pedaço, 40% representa isso, tá? 50%, se vocês observar, é a metade do inteiro, né? Porque 50% de alguma coisa é a metade de algo, tá? Se eu quero 50% de 1.000, é R$ 500, é a metade. 60% representa essa parte aqui de um inteiro, 70% representa essa parte, assim como 80%, 90% e 100%. Observa que 100%, gente, é porque eu estou pegando um inteiro completo, né? Se eu quero 100% de água, é porque eu quero tudo, eu quero completo. Então, essa ilustração aqui é só para representar essa ideia de porcentagem representando parte de inteiro, certo? Lembra aí. Os exemplos seguintes mostram as diferentes representações de porcentagem. Porque lembre que porcentagem pode ser representado tanto em forma de porcentagem com um símbolo de porcentagem, né? Pode ser representado em forma de fração, certo? Ou pode ser representado na forma de decimal. Olha só. Lembre-se, para transformar a porcentagem em fração, basta dividir o número que acompanha o símbolo de porcentagem por 100 e simplificar a fração, tá? Então, se eu quero achar a fração que representa aquela porcentagem, né, para transformar de porcentagem em fração, escreve a porcentagem em forma de fração sobre 100 e se a fração der para simplificar, você simplifica. Se não der, vai ser aquilo mesmo, tá? Então, para escrever em forma de fração é isso. E para transformar a fração em forma decimal, basta realizar a divisão. Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. 2%. Se eu vou representar em forma de fração, 2%, 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, não é? 2 sobre 100. Então, está aqui a fração que representa 2%. Se essa fração aqui, 2 sobre 100, tem como simplificar, dá para simplificar, eu simplifico. Se eu simplificar aqui, lembre que simplificar uma fração, gente, é pegar um número que divide o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, né? Que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E observa aqui que 2 sobre 100 pode ser simplificado por 2. Se simplificar por 2, fica 1 sobre 50. E 2 dividido para 2 é 1, e 100 dividido para 2 dá 50. Então, fica 1 50avo, 1 sobre 50. Essa é a fração também que representa 2%. Lembre que 2 sobre 100 representa 2%, e 1 sobre 50 também representa 2%. Essas frações são equivalentes, certo? Beleza. Se eu quero pegar essa fração e escrever na forma decimal, lembre que para me transformar de fração para decimal, eu só preciso realizar a divisão, né? Aqui eu posso dividir 2 para 100, que dá 0,02, ou dividir 1 para 50, que também dá 0,02. Dá a mesma coisa porque as duas frações são equivalentes. Então, está aqui. Está escrito na forma de porcentagem, está escrito na forma de fração e está escrito na forma de decimal. É a mesma coisa as três formas, tá? Só está escrito de forma diferente, mas representa a mesma coisa. Representa a mesma parte de um inteiro, tá? Beleza. Outro exemplo aqui, 10%, que eu posso botar 10 sobre 100. Se eu simplificar aqui por 10, dá 1 sobre 10. E se eu dividir, dá 0,1. Está aqui escrito nas três formas. 50% é 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, tá? 50 sobre 100 para transformar em 1 sobre 2 é só simplificar por 50, né? 50 por 50 dá 1 e 100 por 50 dá 2. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, que se simplificar aqui dá 1 sobre 1 e que se dividir dá 1, certo? Esse 1 aqui representa o inteiro completo, é um inteiro, tá? 100% é o inteiro completo. 210% é a mesma coisa que 210 sobre 100. Se simplificar é a mesma coisa que 21 sobre 10. E se dividir isso aqui dá 2,1, não é? Então é a mesma coisa essas três somas. Observa, gente, que 210% é maior que 100%. Então isso aqui representa o quê? Representa que é mais que um inteiro, né? Mais que um inteiro. Representaria dois inteiros mais 10%, né? Ou 2 inteiros e 10%, que 10% lembra que representa 0,1, tá? Então representa 2 inteiros, é mais que 100%, beleza? Tá aqui algumas formas de transformar, tá? Tem essas três formas de escrita de porcentagem.
Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma de porcentagem, né, percentual, basta multiplicar o número por 100. Né? Só basta multiplicar o número em questão por 100. Então, olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, 0,13, se eu quero transformar em porcentagem, gente, eu só preciso pegar esse 0,13 e multiplicar por 100. Se eu pego 0,13 vezes 100, dá 13, ou seja, 13%. Né? 0,13 é 13%. 0,05 multiplica por 100, fica 5%. Né? Beleza. 0,8 vezes 100 é a mesma coisa que 80, ou seja, representa 80%. E 4 vezes 100 é a mesma coisa que 400, ou seja, 400%. Para me transformar de número decimal para porcentagem, eu só preciso multiplicar por 100. Beleza? Então tá aí. Continuando, nós temos o seguinte. Então, para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Gente, essa parte aqui, como é que eu faço, como é que eu calculo porcentagem de um número? Lembra aí, porcentagem de um número. Quanto é, por exemplo, sei lá, 10% de 500? Quanto é 15% de 1.300? Esse tipo de questão, certo? Como é que eu calculo porcentagem de um número? É bom lembrar isso aí. Então, vou ter aqui alguns exemplos. Exemplos. Primeiro exemplo, exemplo A. Calcule 50% de 600. 50% de 600. Gente, dá para fazer até de cabeça essa questão, não dá? Porque, gente, se 50% representa metade de um inteiro, né? 50% é metade de alguma coisa. Se eu quero determinar 50% de 600, é a mesma coisa que a metade de 600. A metade de 600 é 300. Então, 50% de 600 é 300. Isso já seria a resposta, não precisaria fazer nenhum tipo de cálculo, não é? É só prestar atenção que 50% representa metade, certo? Mas calculando, olha só lá na resolução. Está dizendo o que aqui? Ó? Sabemos que 50% é a mesma coisa que 0,5, não é? Por que 50% é 0,5? Porque eu poderia pegar 50% e escrever como 50 sobre 100, não é? 50 sobre 100, se eu simplificar, ficaria 1 sobre 2, né? Eu não sei, deixa eu olhar se tem aqui. Tem aqui, ó. 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Se simplificar isso aqui, é 1 sobre 2. E se dividir isso aqui, vai dar 0,5. 0,5. Então, 0,5 de 600, ou seja, 0,5 vezes 600, é a mesma coisa que 300. Então, tá aqui a resposta. Ó. A resposta é bem pequenininha aqui, ó. Só isso. 0,5 vezes 600 já 300. Beleza? Podemos calcular dessa forma, pegando a parte decimal escrito na forma decimal e multiplicar pelo número, certo? Ou podemos fazer também pela parte fracionária, né? Através de fração. Se eu quero saber quanto é 50% de 600, lembra que 50% de 600, esse 50% é 50 sobre 100. Está aqui escrito, ó, 50 sobre 100. Esse de representa a multiplicação, então é 50 sobre 100 vezes 600, e a partir disso aqui eu calculo para me chegar à resposta, não é? Pelo que está dando aqui como é resultado, já simplificou esse 50 sobre 100, ficou 1 sobre 2. Depois fez 1 vezes 600, dá 600. Repete o 2 de baixo. 600 dividido para 2 dá 300. Está aqui a resposta, 300. Certo? Ou se eu quiser calcular a partir daqui, gente, eu poderia fazer o seguinte, simplifica esses dois zeros com esses dois zeros de baixo, né? Então ficaria 50 vezes 6, que dá 300. Eu ficaria 300 sobre esse 1 que sobrou. E 300 sobre 1 é 300. Então, acharia a resposta do mesmo jeito. Beleza? Então, tá aí um exemplo de como calcular porcentagem de um número. Calcula dessa forma. Dá uma lembrada aí. Outro exemplo. Tá? O exemplo diz o seguinte. Ó. Em uma sala de aula do terceiro ano do ensino médio, há 25 alunos. Sendo que, desses, 12 são do sexo masculino. Então, significa que 13 é do sexo feminino, né?
Podemos determinar de diferentes maneiras a taxa percentual de alunos do sexo masculino na sala. Aí aqui já está dando a resposta, tá? Algumas as respostas aí dessa questão. Gente, para mim determinar a taxa percentual, né? Falando de outra forma, tipo assim, na sala tem 25 alunos. Desses 25 alunos, 12 são meninos, do sexo masculino, certo? Esses 12 meninos representam quantos por cento da sala? Representa a metade da sala, é 50%? Representa, sei lá, um quarto da sala, que é 25%? É isso que pergunta, tá? Isso que é taxa percentual, tá? Quantos por cento esses 12 meninos, esses 12 homens, né, do sexo masculino, representam em relação ao total da sala? Para mim calcular isso, gente, eu só preciso fazer uma fração, uma divisãozinha. Eu pego 12 e comparo ao total da sala. O total é quanto? Não é 25? Então faz 12 em relação a 25. 12 sobre 25. Que é justamente o que está aqui, se vocês olharem. Como 12 em cada 25 alunos são do sexo masculino, obtemos a fração 12 sobre 25. 12 e 25 avos. E para mim achar a porcentagem a partir disso aqui, né, eu poderia fazer de algumas maneiras diferentes. Olha só. Escrevendo uma fração equivalente a 12 sobre 25 com denominador igual a 100, nós temos o seguinte. Se eu pegasse essa fração 12 sobre 25, para mim deixar 100 embaixo, eu só precisaria multiplicar 25 vezes 4. Que é justamente o que está aqui, ó, 25 vezes 4. Que aí se eu multiplicar dá 100. Se eu estou multiplicando o número de baixo por 4, eu também tenho que multiplicar o número de cima por 4 também. Então, 12 vezes 4 e 25 vezes 4, tá? 12 vezes 4 dá 48 e 25 vezes 4 dá 100, ou seja, 48 sobre 100. Lembra, gente, se isso aqui é uma fração que o denominador é 100, então já posso dizer que isso aqui está escrito em forma de porcentagem, né? Porque porcentagem, né, frações de denominador 100. Então, 48 sobre 100 é a mesma coisa que 48%. Achei a resposta. Ou seja, 48% dessa sala do terceiro ano é do sexo masculino. E 52% da sala é do sexo feminino. Beleza? Então, as 13 meninas que tem na sala representam 52%. Os 12 meninos que tem na sala representam 48%. Então, tá aqui a taxa percentual, certo? Então, posso calcular dessa forma. Gente, essa forma de calcular aqui, procurando um número para multiplicar pelo denominador para dar 100, tem determinadas questões que não dá certo fazer dessa forma, tá? Aqui dá certo porque 25 vezes 4 dá 100. Mas se, por exemplo, fosse 24 ao total na sala, ou seja, esse denominador aqui embaixo fosse 24, tem como multiplicar 24 por um número que dá 100 como resposta? Até tem, só que é complicado a gente descobrir que número é esse, certo? Não vai ser 4 porque se eu pegar 24 vezes 4, vai dar 96, não é? Então vai ficar faltando um número, não é 100. Tem que dar 100, que aí eu já acho a porcentagem. Beleza? Tem outra forma de resolver isso que é utilizando o número decimal. Né? Porque aqui, observa só. Utilizando o número decimal, seria fazer o seguinte, pegar 12 e dividir para 25, já que isso é uma fração, dividir 12 para 25, aqui ó, 12 dividir para 25 dá 0,48, e para me transformar isso aqui em porcentagem, né, que está em número decimal, é só multiplicar por 100. Multiplica por 100 que dá 48, ou seja, 48%. Faz como a gente viu nesses exemplos aqui, ó. 0,13 eu quero transformar em porcentagem, multiplica por 100. Aí eu acho a porcentagem, certo? E a terceira forma que eu posso resolver, gente, tem uma terceira forma aí, é utilizando regra de 3. Regra de 3 simples. Tá? E como é que eu utilizo essa regra de 3 simples? É só pensar o seguinte, gente. 25 não representa o total da sala, né? Todo mundo da sala. Então, esse 25 representa 100%. Representa o inteiro completo, toda a sala, 100%. Então, eu teria o seguinte, que 25 representa 100% e 12 alunos representa quantos por cento? Se eu não sei quanto é que representa, eu chamo de x, não é? Então, 12 está para x, assim como 25 está para 100. Eu crio aqui essa proporção, tá? 12 sobre 25 é igual a x sobre 100.
multiplica aqui meio por extremos, né, que é a regra de 3. 25 vezes x dá 25x. E 12 vezes 100 dá 1.200. Pega esse 25 aqui, passa dividindo, fica 1.200 dividido para 25. E quando eu fizer essa divisão, eu vou achar 48. Ou seja, 48%. Esse x aqui representa em porcentagem, né? Isso aqui embaixo é 100%, aqui vai ser x%, 48%. Beleza? Então tá aqui, ó. Portanto, a taxa percentual de alunos do sexo masculino dessa sala é de 48%. Então tá aqui respondida essa questão, esse exemplo, tá? Gente, se o vídeo ficar um pouco longo, você faz o seguinte, dá uma pausa, né? Pausa o vídeo, dá uma relaxada aí e depois continua. Porque provavelmente o vídeo fica um pouco longo, fica cansativo, então dá uma pausazinha. Outra coisa, como eu falei no começo do vídeo, tenta responder os exemplos que eu estou dando, tá? Por vocês mesmos. Leia um exemplo e tentar responder. Que dessa forma fixa melhor o conteúdo. Continuando aqui. O tanque de combustível é outro exemplo, tá? O tanque de combustível de um carro que tem capacidade para 45 litros estava cheio. Desse total, foram consumidos 18 litros. Podemos determinar a taxa percentual do combustível consumido da seguinte maneira. Então, gente, olha, está dizendo que um tanque de um carro tem a capacidade de 45 litros e desses 45 litros foram consumidos 18 litros. Esses 18 litros representam quantos por cento do total do tanque? É praticamente isso que está perguntando na questão, né? Qual é a taxa percentual? Gente, é a mesma coisa da questão anterior, né? Assim, a forma de resolver é a mesma. Para mim achar a porcentagem, eu vou comparar, né? 18 em relação a 45, então fica 18 sobre 45, tá aqui a fração que representa isso. 18 em relação a 45. Se eu quero transformar isso aqui em porcentagem para me achar a taxa percentual, eu posso resolver daquelas três formas que a gente viu no exemplo anterior, certo? Posso resolver através disso aqui, procurando um número que multiplicado o denominador dá 100. Só que, como eu falei, gente, aqui para mim multiplicar esse 45 por um número e achar 100 fica complicado. Tá? Tem número, tem. Mas para mim achar fica muito complicado. Se eu multiplico 2, vai dar 90. Se eu multiplico 3, vai dar 135, vai passar. Certo? Então tem que ser um número decimal, 2, alguma coisa. Fica complicado de achar. Eu posso fazer através de regra de 3, não é? Dessa forma aqui, só que lá não está respondendo dessa forma, mas eu posso resolver que eu acho a resposta. Ou eu posso resolver através de número decimal, que é esse daqui, ó. Que foi justamente o que está respondido aqui, ó. 18 sobre 45, se eu dividir é 0,4. 0,4 multiplicando por 100 é a mesma coisa que 40%. Ou seja, os 18 litros que foram consumidos representa 40% do tanque inteiro. Beleza? Aí outro exemplo bem simplesinho. Mais um exemplo, olha só. Diz o seguinte: a mensalidade de um curso de inglês no mês de setembro era de R$ 360. No mês seguinte, o valor da mensalidade sofreu um acréscimo de 9%. Qual o valor da mensalidade após o acréscimo? Tá aí o exemplo. Era bom vocês dar uma pausa, gente, e tentar responder sem olhar a resposta. Mas vamos lá. Quem deu pausa aí, muito bem, responda. Mas vamos continuar aqui. A resolução diz o seguinte, ó, nós podemos calcular o valor da mensalidade após o acréscimo de duas maneiras. Aí a primeira maneira. Calculamos o valor correspondente a 9% da mensalidade antes do acréscimo e, em seguida, adicionamos o valor obtido ao da mensalidade de setembro. Ou seja, gente, eu posso primeiro calcular 9% de R$ 360, né? Que está dizendo aí que vai haver um aumento, né? Vai haver um acréscimo no valor. Então, vai haver um aumento no valor da mensalidade. Então, primeiro eu calculo 9% de 360. O resultado que eu achar vai representar quanto vai aumentar na mensalidade, né? E depois que eu achar esse valor, eu somo com o valor da mensalidade antes do aumento. Aí eu vou achar a resposta, né? Que é justamente essa primeira maneira, olha só. Calculamos o valor correspondente a 9% da mensalidade antes do acréscimo e em seguida adicionamos o valor obtido ao da mensalidade de setembro. Então aqui, ó, 9% de 360. Lembre que 9% é a mesma coisa que 9 sobre 100, então fica 9 sobre 100
vezes 360. Aí aqui, na resolução que tem aqui no exemplo, primeiro dividiu aqui, né? Escrevi isso aqui no número decimal. 9 sobre 100 é a mesma coisa que 0,09. Aí 0,09 vezes 360 vai dar 32,4, ou seja, R$ 32,40, certo? Então vai haver um acréscimo, um aumento na mensalidade de R$ 32,40. Aí para saber quanto ele vai pagar depois desse aumento, vai só pegar 360, né, que é a mensalidade, e aumentar os 32,40. Então tá aqui, ó, 360 mais 32,40, que vai dar 392,40. Beleza? Então esse é o valor que ele vai ter que pagar depois do acréscimo de 9%. Tá aqui a primeira maneira de resolver. A segunda maneira de resolver isso aqui é o seguinte, ó. Consideramos o valor da mensalidade antes do acréscimo como 100%, tá? Que, então, após o acréscimo, passou a ser de 100% mais 9%, ou seja, 109%. Então, eu posso fazer o seguinte, 109% de 360. Se eu calcular 109%, porque, gente, 100% é os 360, né, que representa o valor antes do acréscimo, 100% é o valor total que ele pagava. Se vai haver um acréscimo de 9%, eu pego os 100% e aumento os 9% que vai haver de aumento. Isso fica o quê? 100 mais 9 vai dar 109, então fica 109%. Aí eu calculo 109% em cima de 360. Aí eu vou achar a resposta diretamente. Então, olha só. Fica 109% de 360. 109 sobre 100, né? 109 sobre 100 vezes 360. Pegou isso aqui e transformou em porcentagem, e tem número decimal. Ficou 1,09. Aí fica 1,09 vezes 360. E quando multiplicar isso aqui, já acha a resposta direta. 392,40. Ou seja, esses 392,40 representa 109% de 360, né? Porque esse 100% representa o inteiro completo, que é 360, mais os 9%, que representa 32,40. Beleza? Então tá ali a resposta. Portanto, o valor da mensalidade após o acréscimo é de R$ 392,40. Essa é a resposta. Beleza? Mais um exemplo aí. Olha que eu botei uma questão de Enem, tá, gente? Porque, como eu falei para vocês, é um assunto que é bem recorrível no Enem. Eles colocam muita questão de porcentagem, de juros, né? Juros simples e composto. Isso a gente vai ver futuramente. Então, olha só. A questão diz o seguinte. Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na Bolsa de Valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu. E no segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após esses 2 meses, essa pessoa teve, com esse investimento em relação ao capital inicial aplicado, um prejuízo de 2%, um lucro de 2%, um prejuízo de 4%, um lucro de 4%, o mesmo valor de capital aplicado. Aí pergunta o seguinte, quer dizer, já está aqui, né? É só isso. Então vai lá, gente, é uma pessoa, ele investiu na Bolsa de Valores, aí no primeiro mês perdeu 30% do que investiu, no segundo mês ela teve um lucro de 40% sobre o que tinha ficado, né, depois da perda, depois do prejuízo, e depois desses 2 meses essa pessoa teve com esse investimento em relação ao capital inicial aplicado, um prejuízo de 2, um lucro de 2, um prejuízo de 4, um lucro de 4, o mesmo valor do capital aplicado. Com essas informações, para determinar quanto essa pessoa ficou, se ela teve prejuízo ou se ela teve lucro no final dessas transações todas, dessas negociações todas, tá? Teve prejuízo ou teve lucro. Aí vamos lá. Resolução. Gente, observa que na questão não está dizendo quanto foi investido, certo? Ela investiu um valor. E esse valor não está dizendo na questão e nós não sabemos. Mas está dizendo que ela perdeu 30% sobre o que ela investiu. Então, se a gente chamar esse investimento de X, que a gente não sabe quanto é que vale, né? Chamar de X, se ela investiu X, se ela perdeu 30% de X,
tem como achar esse valor com a variável x mesmo, tá? Olha na solução aqui, ó, na resolução. Seja x o valor que foi investido na bolsa de valores. Como o primeiro mês a pessoa teve um prejuízo de 30% desse valor, então temos que calcular essa porcentagem em relação ao valor investido e em seguida subtrair do valor investido. Veja o seguinte. Olha só, se eu for calcular 30% de x, né? A gente não sabe, como eu falei, a gente está chamando de x. 30% de x, observa que 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. E se eu transformar em número decimal, 30 dividido para 100 dá 0,3, ou seja, 0,3 vezes x. Então, é 0,3x. Esse foi o prejuízo, 0,3x, tá? Aí agora eu vou fazer o seguinte, se ela teve um prejuízo de 0,3x, se eu quero saber com quanto ela ficou, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o inteiro, que é quanto ela investiu, x, e tirar esse 0,3x, esse prejuízo. Aí é justamente o que tem aqui embaixo, ó. Então, o que sofreu na conta dessa pessoa foi o seguinte, pegou o x menos 0,3x, porque aí tira o prejuízo. O que é que vai sobrar na conta dela? 0,57x, ou seja, 0,7 vezes x. 70% do que ela tinha investido é o que sobrou na conta. Beleza? Continuando. Ó. Como em seguida a pessoa teve um lucro de 40% sobre o valor que tinha sobrado, temos que calcular essa porcentagem em cima desse valor. E em seguida somar o resultado disso ao valor sobrado. Porque lembra, gente, na questão diz, ó, no primeiro mês ela perdeu 30%. Certo? Se ela perdeu 30%, ela ficou com 70% do valor, que é 0,7x. A gente já calculou, vocês viram lá. Só que está dizendo que no mês seguinte ela teve um lucro de 40% sobre o que ficou. Aí precisamos saber quanto é esses 40% do que ficou. É justamente o que vai calcular agora. 40% de 0,7x. Tá aqui, ó. 40% de 0,7x. 40% é 40 sobre 100, que representa 0,4. 0,4 vezes 0,7x vai dar 0,28x. Ou seja, o lucro que ela teve foi disso aqui, ó, 0,28x. Gente, se o que ela tinha na conta era 0,7x, né, que é o que tinha sobrado, e ela teve um lucro de 0,28x, aí eu vou somar esses dois valores, né? Soma esses dois valores. Olha só, temos que o valor que restou é 0,7x mais 0,28x. Somando esses dois valores, ela ficou com 0,98x. Aqui já dá para perceber o seguinte. Lembre que 0,98 é a mesma coisa que 98%. Lembre que o que ela investiu representa 100%. 100%. Então, ela perdeu o quê? Ela perdeu 2% do que ela investiu. Porque se ela só tem 98% agora de X, né? 0,98 é 98% de X. Então, quanto ela ficou na conta? Assim, quanto de prejuízo ela teve? Ela teve 2% de prejuízo. É justamente está dizendo aqui, em relação ao que foi investido inicialmente, temos que a diferença é X menos 0,98x. Isso representa 0,02x, ou seja, 2%. Então, isso aqui que está aqui nessa questão, isso não é para responder uma por uma, tá? Isso aqui é as alternativas que a gente tem que marcar. É como se fosse marcar o X, né? É como se isso aqui fosse a letra A. Desculpa. É como se isso aqui fosse a letra A, B, C, D e E. Então a pergunta é, após esses 2 meses, essa pessoa teve com esse investimento em relação ao capital inicial aplicado um prejuízo de 2%, ela teve um lucro de 2%, um prejuízo de 4%, um lucro de 4%, ou o mesmo valor que ela aplicou. Então nesse caso aqui já dá para perceber que ela teve um prejuízo de 2%, ou seja, a resposta seria a letra A. Seria essa primeira alternativa aqui, certo? Então nessa questão é isso, certo? Está aí respondida. Beleza? Então, gente, porcentagem, tá? Essa primeira aula é só para trabalhar porcentagem, dar uma lembrada, tá? É só isso. Bem simplesão. Aí aqui, em seguida, nós temos alguns exercícios, certo? Aí o que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão responder esses exercícios, vocês vão pausar o vídeo, responde os exercícios, responde numa folha de caderno, responde numa folha de ofício. Isso vai ser a atividade que eu vou deixar para vocês.
Vocês vão responder, tira a foto da resposta de vocês e vai mandar para mim. Manda lá no grupo do WhatsApp, beleza? Porque aí eu vou avaliar vocês em cima dessas atividades, que é onde vocês vão receber nota e tudo mais. Então, a primeira questão é isso aí, ó. Escreva cada fração na forma de porcentagem. Segundo, escreva cada porcentagem em forma de número decimal. Terceiro, Alessandra joga basquete pelo time da escola e em certo jogo arremessou 15 bolas à cesta. Qual foi a taxa de aproveitamento de Alessandra, sabendo que foram convertidos 6 desses arremessos? Dos 15 que ela arremessou, ela acertou 6. Esses 6 representa quantos por cento de 15? É a taxa percentual, beleza? E a última questão, Guilherme fez a prova de um concurso público, mas não foi aprovado. Veja a seguir o seu desempenho. Então, olha só. As questões que caíram na prova foi o seguinte, conhecimentos gerais, teve 12 questões e ela acertou 8, né? Ele acertou 8. Informática tinha 13, acertou 7. Matemática tinha 15, acertou 9. Português tinha 10, acertou 6. Pergunta na letra A. Quantos por cento das questões da prova ele acertou? Quantos por cento das questões da prova ele acertou? Certo? Vai lá, vou já ajudar vocês, tá? Gente, é só observar aqui. Ao total, quantas questões tem na prova? Aí eu somo isso aqui, certo? Somo tudo. Aí aqui depois eu faço quantas questões ele acertou nessa prova. Soma todos esses valores que foram os acertos. O resultado daqui, compara em relação a esse. Criar a fração e eu acho a porcentagem. Certo? Letra B. Em qual matéria Guilherme obteve o melhor desempenho? E em qual ele obteve o pior desempenho? Tá? Por exemplo, em conhecimentos gerais, ele acertou 8 de 12. Esses 8 representam quantos por cento? Em informática, ele acertou 7 de 13. Isso aqui representa quantos por cento? Você analisa quantos por cento cada um representa e vê qual foi a taxa percentual maior em cada matéria, né? Que é justamente o que pergunta ali. Em qual matéria Guilherme teve um melhor desempenho? Tá? E qual foi o pior desempenho? Letra C. Em seus estudos, a qual matéria Guilherme deve se dedicar mais para tentar ser aprovado no próximo concurso? Aí diz qual é e por quê. Beleza? É isso, gente. Eita, tem mais uma questão aqui, ó. Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% da região citada. Outra questão de porcentagem, tá? É só calcular 5% dos 200 km² que você vai achar a resposta. Certo? Então é isso. Bons estudos, gente. Respondam as questões, mandem para mim analisar e avaliar vocês. Certo? Qualquer dúvida, pergunta. Até a próxima.